O tema da nossa pregação, do nosso papo de hoje é outro patamar. Eu até pensei em botar a foto do Bruno Henrique aqui para poder ilustrar essa nossa conversa, mas eu achei que ia ser demais, ainda mais porque eu não sou flamenguista, né? Na verdade, eu acho que ele acabou com aquela frase dele do outro patamar, né? Ele acabou trazendo para ele a propriedade dessa frase, embora o que a gente vai falar hoje necessariamente não tem a ver com o que ele disse, mas tem muito a ver com o que ele disse. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta para vocês aqui. E você pode me responder. Até você que está pela internet, você pode responder também, que eu vou estar olhando aqui as suas respostas. Quem aqui já teve uma expectativa frustrada? Todos nós. Agora, alguém aqui já passou por uma situação que você teve uma expectativa frustrada, que você esperava que algo acontecesse de um jeito, mas depois aquilo acabou acontecendo, porém de uma maneira completamente diferente da que você tinha imaginado? Não é verdade? Todos nós passamos por situações onde nós temos uma expectativa e ela acaba se frustrando, não porque ela não aconteceu, mas porque ela não aconteceu talvez no momento em que a gente esperava e não aconteceu da maneira que a gente esperava. E é interessante como é que esse tipo de situação, ela começa a afetar a esperança das pessoas. Eu tenho cada vez mais entendido que o que mais precisa ser desenvolvido nas pessoas nesse tempo é uma coisa chamada perseverança, que é se manter firme, se manter num caminho, apesar de você às vezes não estar enxergando aquilo ali acontecer ou não está acontecendo da forma que você está esperando, nem no tempo que você está esperando. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, muito interessante. Eu estava na expectativa de algo e esse algo não aconteceu do jeito que eu queria e aquilo estava me afetando. E quando eu estava no Uber ontem, indo para o encontro que a gente tinha de pastores, o meu telefone tocou. E é interessante que eu não tenho o hábito de atender ligações de números que eu não conheço, mas eu me senti naquele momento impelido a atender aquela ligação. E foi interessante que quando eu atendi o telefone, uma pessoa falou assim para mim: olha, eu não conheço você, mas você permite que eu compartilhe com você um trecho da Bíblia? Uma passagem bíblica? Eu falei, claro. Mas quem é você? Eu falei assim, olha, eu não tinha o seu telefone, o seu número veio a mim aleatoriamente e eu estou te ligando para compartilhar com você uma passagem bíblica. E ela compartilhou comigo Jeremias 29:11, que fala: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha que coisa interessante, essa pessoa, e ela falou assim, olha, eu quero te falar o quanto é bom você saber que você tem um Deus que tem planos para a sua vida, que você tem um Deus que está cuidando de você e que tem um projeto para você. Eu falei, uau! E aquela palavra, olha, se você permitir, eu posso depois, caso tenha alguma direção. Eu falei, amém, ela me deu o nome dela, eu nem lembro mais o nome daquela pessoa, mas ela ligou para mim. Gente, alguém tem dúvida que isso foi coisa de Deus? Eu não tenho dúvida que foi. Aí, o que aconteceu? Tem um pastor americano que eu acompanho todos os dias o devocional dele. E hoje, adivinhe qual era o texto base da devocional dele? Exatamente esse aqui. E ele começava dizendo o seguinte: como é bom você saber que você serve a um Deus que já começa com o fim definido. Olha que interessante, tudo que você começa nele, o fim já está definido. Ou seja, ele já começou definindo como é que vai terminar. E sabe como é que vai terminar? Bem. Vai terminar bem. Vai terminar de uma maneira fenomenal para cada um de nós. E eu estava buscando uma direção a respeito dessa palavra, e aí veio para mim uma frase que a falta de esperança é a falta da visão de uma saída
a falta de visão de um futuro. As pessoas, elas perdem a esperança porque elas não encontram uma saída, porque elas não encontram um futuro. Então elas desistem. Alguns falam assim, eu vou ficar por aqui mesmo porque eu sei que não tem nada melhor para mim. Não tem nada ali na frente, então eu vou acampar aqui e vou ficar aqui mesmo. Você já viu isso acontecer com alguém? Eu já vi isso acontecer com muita gente. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite está alinhado com uma passagem que a gente vai falar um pouquinho de Isaías hoje. Isaías 55, 8 a 9 fala o seguinte: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Quando eu li essa passagem, eu percebi o quanto nós deixamos de desfrutar de coisas boas em função de olharmos algumas coisas a partir de um patamar limitado. O que Deus está falando aqui é o seguinte: olha só, o que eu penso a seu respeito está no outro patamar. Os meus planos a seu respeito estão em outro patamar. E o que acontece é que o nosso posicionamento, muitas vezes, para enfrentar a vida, ele se limita ao que os nossos olhos enxergam, ao que a nossa crença naquele momento consegue conceber como se fosse possível ou viável. Faz sentido isso para vocês? E é interessante que a gente acaba olhando as coisas em um patamar limitado e hoje eu penso o seguinte: o que difere muitas vezes os vitoriosos dos perdedores, os perseverantes dos desistentes, é exatamente a forma como cada um enxerga as situações. O que difere muitas vezes quem vai vencer e quem vai perder é como cada um enxerga a situação. O que difere aquele que persevera do que desiste é a forma como ele enxerga uma situação. Um continua seguindo mesmo em meio às dificuldades e as resistências, e o outro desiste em meio às primeiras oposições e desilusões. Tem um que está ali, meu irmão, quanto mais o pessoal se opõe a mim, mais eu vou à frente. O outro não, e se opuseram a mim, desisti, parei no meio do caminho. A gente tem como... É interessante como é que isso acontece. Quando a gente fala de alguém que chegou a um outro patamar, isso não significa apenas chegar a uma posição física ou a um status de um cargo, mas principalmente a um novo patamar no que diz respeito à forma de ver, perceber e entender as coisas. Isso que eu quero explicar para vocês. Alguém pode estar num cargo altíssimo e estar num patamar lá embaixo. E às vezes você tem alguém que está lá embaixo, mas quando você pensa em termos de visão, de posicionamento, está no patamar lá em cima. É aquele que... Eu acho muito interessante, o pessoal conta a história, né, do leãozinho que tentava subir a montanha, e a montanha riu dele, falou assim, você não consegue subir, né? Ele falou assim, só tem um detalhe, eu vou crescer, você vai continuar do mesmo tamanho, me espera. Ele falou assim, eu vou crescer, mas você vai continuar desse tamaninho aí, o seu tamanho não muda, o meu vai crescer, então me espera que eu vou subir. É uma forma, é uma maneira de pensar, é um posicionamento. É muito interessante, é como aquela velha e tão conhecida história do copo vazio, né? Do copo meio vazio. O que vê o copo meio vazio é aquele que vê as coisas a partir do ângulo das limitações, do ângulo da falta. O que vê o copo meio cheio é aquele que vê as coisas a partir de um ângulo das oportunidades e do suprimento. Um entende o seguinte, eu não tenho tudo que eu preciso. O outro fala assim, eu já tenho 50% do que eu preciso. Um enxerga como suprimento que tem e o outro enxerga o que tem como falta. Então, gente, é interessante que quando a gente olha para isso, né, essas duas posições, elas refletem claramente níveis e patamares diferentes de visão. É interessante que, às vezes, quando a gente olha para as nossas orações, quando nós falamos, muitas vezes a gente, sem perceber,
nós usamos palavras que são declarações de uma visão limitada e até mesmo de falta de fé, simplesmente porque enxergamos as coisas a partir desse patamar limitado. Eu acho interessante que Deus ele nos convida a sermos ousados naquilo que a gente apresenta a Ele. Deus ele quer que a gente tenha um patamar de ousadia que reflita a capacidade, a disposição e o poder dele em nos abençoar. A gente tem que ter assim, se eu sirvo a um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, eu preciso elevar o nível daquilo que eu tenho de expectativa no que Ele pode fazer por mim, porque aí eu estou reconhecendo o poder dele. E é interessante, né? É por isso que em Isaías, que Deus diz em Isaías 55, 8, até o versículo 9, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a minha pergunta para vocês hoje aqui é o seguinte: qual é a chave para a gente começar a mudar isso então? Qual é a chave através da qual eu começo a mudar esse meu posicionamento e começar a enxergar as coisas a partir de uma outra ótica? Vamos lá, Isaías de novo. Isaías 55, 3 fala o seguinte: venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente eu prometi a Davi. Ou seja, a chave, ela está descrita exatamente em quê? Em pararmos para ouvir a direção e a revelação de Deus. Abrir os ouvidos espirituais e os olhos espirituais e confiar nos métodos de Deus. Isso significa uma mudança de mentalidade que nos leva a patamares mais elevados. Quando você começa a não apenas falar, mas eu falo o seguinte para vocês: às vezes a gente precisa falar menos para Deus e ouvir mais o que Ele tem a dizer para a gente. Muitas vezes as pessoas falam tanto para Deus, palavras que muitas vezes, como eu falei aqui, então, são de incredulidade, palavras que são de limitação, e precisam ouvir palavras de Deus que te levam a patamares mais altos, que te levam a entender que você pode ir mais confiando nele. A gente precisa entender que esse é o método de Deus. E essa que é uma verdadeira mudança de mentalidade. É quando você começa a compreender que você pode ir além, que você pode ir mais alto, que você pode ir mais longe. Esse trecho de Isaías 55 mostra então a importância da gente se aproximar de Deus, principalmente com esses ouvidos atentos e abertos para ouvir Ele. O problema é que às vezes a gente está falando tanto dos nossos problemas, a gente fala tanto do que está nos incomodando, fala tanto do que não está dando certo, que você simplesmente não está escutando o que Deus está te falando a respeito de como solucionar aquilo. Faz sentido isso, gente? E aí é o seguinte, Jeremias 33:3 fala o seguinte: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Olha só, essa intimidade com Deus, se eu pergunto com o objetivo de quê? De receber uma resposta. Sabe que uma das coisas que mais me incomoda é quando alguém te faz uma pergunta que ela não quer escutar a sua resposta. Vocês já viram isso? Eu conheço algumas pessoas que têm esse hábito. Ele chega para você, pergunta uma coisa para você, mas ele não quer saber o que você quer dizer para ele. Ele, na verdade, está usando aquela pergunta para te fazer uma afirmação do que ele pensa e do que ele quer. Alguém já viu isso aí? É aquele questionamento afirmativo. Só que Deus está falando para mim: me pergunta, me busca, e eu vou fazer o quê? Eu vou te contar coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois e depois de amanhã. Olha, o patamar do estudo, ele é muito bom, mas o patamar da revelação é muito superior. Eu vejo muitas pessoas que buscam estudar a Bíblia como se fosse um estudo bíblico,
mas não se preocupam em buscar a revelação do que está ali. A revelação é muito mais poderosa do que simplesmente você usar um estudo com base no seu intelecto limitado. Estudar a Bíblia é importante, mas a Bíblia ela precisa ser lida com a revelação de Deus sobre a sua vida a respeito daquele assunto. É por isso que muitas vezes a gente lê mesmo versículo bíblico e temos entendimentos completamente diferentes para situações diferentes. Por quê? Porque houve uma revelação específica para aquele assunto ali. Então eu quero falar para vocês, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é poderosa, ela é eficaz. Quando você junta o que está na palavra com a revelação do que ela é, uau! Aí vocês vão ver um poder explosivo acontecendo na vida de vocês. Muitos, gente, na verdade, se tornam especialistas em patamares inferiores, sem perceber que cada patamar significa também um degrau, uma plataforma para posições superiores. É o que eu brinco, né? É o tal que é o mergulhador de águas rasas. Ele é especialista em mergulhar em águas rasas. Só fica naquele pedacinho ali. Se ele for mais fundo, ele vai começar a ver outras coisas, ele vai encontrar outras coisas, tem que mudar de patamar. Eu vejo pessoas que se acomodam dentro de um patamar, assim, eu estou satisfeito aqui, está tudo ótimo aqui, só que um patamar, ele é um degrau para um outro patamar, ele é uma plataforma a partir da qual você dá saltos maiores. Faz sentido isso, gente? Você vai para níveis maiores. Olha, muitos perdem, na verdade, a esperança porque não enxergam uma saída, um caminho, uma saída no lugar onde estão, pois a sua visão está limitada e assim vai se desvanecendo. Olha só, eu quero compartilhar com vocês aqui o exemplo de Josafá, quando Judá se viu cercada pelos exércitos das nações vizinhas, né? Ele não tinha força, nem uma saída humana para resolver aquele assunto. Ele não tinha um exército para aquilo, ele não tinha nada através do qual ele pudesse se firmar para enfrentar aquela iminente invasão. Mas o que ele fez? Então ele e todo o povo buscaram a Deus, lembrando de quê? Dos feitos anteriores de Deus e das suas promessas. Eu sei o que Deus já fez e eu sei o que Ele prometeu. E Ele vai se manter fiel e nos proteger. E o que aconteceu? Eles admitiram a sua incapacidade humana, mas exaltaram a fidelidade e a capacidade sobrenatural de Deus. E principalmente a disposição de Deus em proteger e abençoar eles. E o que aconteceu? Deus respondeu logo pela boca do profeta. Falou o seguinte, 2 Crônicas 20:15. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Deus falou, não se desanima porque tu não está encontrando uma saída, não se desanima porque você não tem poder, não se desanima porque as coisas não estão sendo do jeito que você... Deixa comigo, essa batalha é minha, então eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. Então, o interessante é o seguinte, qual foi a maneira, o que a gente viu acontecer? A gente vê aqui um belo exemplo da fidelidade de Deus, aqueles que o buscam, confiam nele, em sua palavra e em seu método. Você vê que eles fizeram? Foram adorando, confiando, seguiram toda a direção de Deus e puderam presenciar e receber um livramento, uma vitória tão maravilhosa que ninguém poderia imaginar. Então eu quero falar para você aqui, que está acompanhando a gente aqui na igreja e na internet, não se limite à sua imaginação de como o seu problema pode ser resolvido. Esquece isso, fala assim, Deus, faz do teu jeito, dá o teu jeito, faz do teu jeito, eu quero ver mesmo a coisa espetaculosa acontecer. Eu quero ver você fazer algo que ninguém poderia imaginar que ia ser feito para mudar a minha vida. Quando oramos e recebemos uma revelação de Deus, devemos nos encher de esperança
e de expectativa de que tudo irá acontecer conforme ele disse, mesmo que pareça loucura ou impossível. Eu vou repetir para você: quando oramos e recebemos uma revelação de Deus, devemos nos encher de esperança, de expectativa de que tudo irá acontecer conforme ele disse, mesmo que pareça loucura ou impossível. É isso. Por quê? Porque os pensamentos dele, a forma de enxergar as coisas, não são iguais às nossas. Pois os caminhos, os métodos dele não são iguais aos nossos. Olha só, o que ele declara, ele irá fazer. O que ele declara que irá acontecer, acontecerá. Grava essa frase aí para você, ó. O que ele declara que irá fazer, ele fará. O que ele declara que irá acontecer, acontecerá. Isso é uma verdade imutável, porque Deus, ele é fiel à palavra dele, ele é fiel às promessas dele. Olha só, Isaías 55, 10, 11 fala o seguinte: a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Versículo 11: o mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio e ela sempre, repita comigo, sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Olha só, ela fará o que eu desejo. Qual é o desejo de Deus para você? Te abençoar, te livrar, te curar, te fazer prosperar, fazer com que você seja vitorioso frente a qualquer desafio da sua vida, fazer com que aquilo que Ele deu como promessa para você se realize na sua vida. Olha, veja, por exemplo, eu quero lembrar para vocês o exemplo da relação de um treinador com seus atletas. Muitas vezes ele define treinos e exercícios, né? E define objetivos que os atletas não entendem o que aquilo ali vai fazer para que ele possa melhorar a performance dele. Ele, às vezes, ele nem entende. Fala assim, cara, por que esse cara quer que eu faça vai para cá, agachamento, isso não tem nada a ver com o meu esporte. Mas ele precisa confiar que aquilo que o técnico dele está dizendo para ele fazer é importante para que ele consiga mudar de patamar. E às vezes o técnico fala assim, olha, você vai disputar esses torneios para você chegar nesse nível, cara, mas como é que eu vou chegar lá? Eu ainda não tenho condição de fazer isso. Só que aquele método, aquele processo, aquele treinamento é o que está capacitando ele para chegar lá, por mais que ele não entenda como. Por mais que ele não entenda naquele momento o efeito, mas no momento que ele é fiel e que ele confia naquela direção, ele começa a perceber, epa, eu estou chegando em outro patamar, eu estou começando a fazer coisas que eu não fazia antes, eu estou começando a vencer aquilo que eu não vencia antes, eu estou conseguindo me manter firme naquilo que antes eu desistia. E é isso que Deus ele quer de nós, e é isso que Ele faz com a gente. Deus não quer que nenhum de nós fique só naquele patamarzinho do raso. Deus, Ele quer que todos nós subamos de nível, que a gente mude de posicionamento. À medida que esse atleta ele vai praticando, né, ele mesmo sem entender, mas confiando no processo, ele está alcançando novos níveis que levarão ele a novos patamares, atingindo maiores resultados. Esse, na verdade, eu quero falar com vocês, mas para isso você tem que confiar no seu técnico. Mesmo que você não entenda o que ele está fazendo, nem entendendo onde ele quer chegar. E esse foi o problema, por exemplo, dos judeus com relação a Jesus. Todo o conhecimento teórico da lei cegou o entendimento da revelação que havia nela. Pararam para pensar nisso? Todo o conhecimento teórico que os judeus tinham da lei cegou eles com relação à revelação que havia nela, que elas apontavam para Jesus. O que aconteceu? Eles começaram a sonhar com o Messias que ia agir do jeito que eles pensavam, que ia ser do jeito que eles queriam,
para resolver os problemas da forma que eles acreditavam ser a certa. Por quê? Porque eles estavam apontando, eles olhavam para um aspecto que era completamente diferente do que Deus pensava. Eles pensavam ali numa libertação da opressão romana, tudo aquilo que eles viviam, e na verdade Deus está falando, cara, eu quero libertar você, da opressão do inferno, da opressão do diabo, eu quero trazer liberdade para todos. Eles olhavam as coisas numa ótica tão pequenininha, que eles não conseguiam enxergar um plano muito maior de Deus. E o que aconteceu em função disso? O que aconteceu é que eles não enxergaram o método de Deus, porque eles criaram a sua própria expectativa com relação ao método. Eles fecharam o seu coração, a sua visão e os seus ouvidos, e assim não subiram de patamar. Eu achei interessante que eu fui impactado por uma mídia essa semana de um movimento chamado One for Israel, que são um grupo de judeus que estão começando a acreditar em Jesus, e eles falam assim, como esconderam isso da gente por 2000 anos? Eles estão tratando isso como uma traição de Estado, vocês acreditam nisso? É sério, eles consideram assim, nós fomos traídos porque está provado. Por que escondem isso da gente? Nos impediram de mudar de patamar, de estar no novo nível. Por quê? Porque se conformaram onde estão, porque não aceitam que as coisas não sejam do jeito que eles queriam que fosse. E é isso que a gente precisa se libertar. Olha, gente, Isaías 55:9 fala o seguinte: pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. Se estamos buscando realizar as coisas do alto, se estamos pedindo auxílio, socorro do alto, precisamos nos descolar dos métodos terrenos. Se descola do método terreno. Começa a entender que uma ação sobrenatural, ela vem acompanhada, se você pede algo que é sobrenatural, isso vai vir acompanhado de ações no sobrenatural que vão se manifestar no nosso natural, mas elas vão vir de uma forma sobrenatural. Então, se descola do que está na terra. Isso aí para mim, gente, é quando a gente escala um problema para um nível superior. Você tem lá um problema e quem está tratando com você não resolve. O que você faz? Você escala para um nível acima, não é? Você tem a expectativa que esse que você escalou acima trate as coisas ou faça da mesma maneira do que estava no nível abaixo? Não. Você está esperando o quê? Um poder maior, decisões maiores, soluções maiores. Não é isso aí? Então, se eu estou escalando um assunto que eu não resolvo no nível terreno, se eu estou escalando esse assunto para Deus, eu tenho que ter a expectativa que Ele faça de uma maneira diferente do que o nível terreno está acontecendo. É que nem os níveis da justiça. Se eu fui em primeira instância, achei que não resolveu, eu vou para a segunda. Eu tenho a expectativa que haja um tratamento diferente, poderes maiores, entendimentos maiores. Olha, Tiago 1, 5-8 fala o seguinte: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, o meu convite hoje para vocês é que vocês se dispõem a abandonar todas as suas crenças, por mais consolidadas que elas possam parecer, mas que estão limitando vocês a ficarem estagnados a um patamar inferior. O que essa passagem aqui fala é o seguinte: se você não tem sabedoria para compreender aquilo que Deus pode fazer por você, pede a Deus: Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria para tratar as coisas do teu jeito, me dá sabedoria para poder resolver os problemas da maneira que você quiser que sejam resolvidos. Me dá sabedoria, mas faça isso com fé, crendo que Ele te ouve. Senão você é como a onda do mar. E eu vou te falar, sabe que onda é essa? É a onda mais segura que tem, que é a onda do raso. Olha só, quando você entra no mar e você fica naquela ondinha, o que a onda do raso faz? Ela empurra e puxa, empurra e puxa. Você fica literalmente dividido. Eu vou para dentro, eu vou para fora. Eu vou para dentro, eu vou para fora. Mas quando você rompe aquela arrebentação, que você está nas ondas mais altas, a onda mais alta, ela
sempre te conduz para algum lugar, seja mais para o fundo ou seja mais para fora, mas ela sempre te empurra para um lugar só, não é isso aí? Então, vá para essas ondas mais profundas, vá no mais profundo, não fica nesse rasinho que fica ali. Fala assim: Deus, me dá sabedoria, me dá coragem de agir debaixo do que você está me dizendo. Olha, um dos maiores equívocos que os crentes cometem, é o de se acomodarem, estar apenas no patamar da salvação. Outros até evoluem, mas se limitam ao patamar do conhecimento teórico. Outros se aventuram e sobem ao patamar da revelação. Mas existem aqueles que, conscientes da sua salvação, da sua identidade, capacitados pelo conhecimento da palavra, inspirados pela revelação das coisas espirituais, têm a ousadia de agir com base na fé e confiança em Deus. Esses são aqueles que estão atingindo patamares mais altos. Ou seja, eu tenho que estudar, ter uma revelação, mas preciso agir de acordo com que aquela palavra, aquela revelação deu para mim. Eu tenho que ser ousado para isso. E eu quero convidar vocês aqui nessa noite. Vamos ficar de pé. Aqui você saia daqui hoje, nessa quinta-feira, você que está em casa, que você, a partir desse momento, dessa nossa conversa, tenha um entendimento claro, um entendimento muito claro, que você pode ir além de onde você está, que você pode ir além de onde você acredita que você pode ir. Você sempre pode ir uma milha a mais. Isso se chama perseverança, isso se chama confiança, isso se chama fé. Eu quero orar com vocês aqui nessa noite, para que Deus te dê um espírito de ousadia, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de ir além, muito além do que você possa pensar, pedir ou imaginar. Pai amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus bom, mas o Senhor é um Deus que quer que cada um de nós suba a níveis muito superiores àqueles que nós possamos pensar, pedir ou imaginar. Por isso eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor esteja tocando em cada pessoa que está aqui presencialmente, na vida de cada pessoa que está assistindo esse culto pela internet, na vida de cada pessoa que vai assistir esse culto posteriormente. Que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais, abrindo os ouvidos espirituais, Senhor, trazendo uma revelação clara a respeito do Teu glorioso poder, de planos, dos Teus planos maravilhosos, das Tuas promessas que o Senhor tem para cada um, e que, Pai, que haja um espírito de ousadia. Derrama em cada um agora uma unção de ousadia, uma unção de poder, Senhor, para romper limites, para romper barreiras e subir a novos níveis, a novos patamares, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja exaltado, porque nós sabemos que quando há crescimento dos Teus filhos, é o Senhor que é exaltado nesse momento. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço hoje, uma unção de ousadia, unção de poder, uma unção de ousadia, unção de poder, para chegar a novos níveis, a novos patamares, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, que você possa ir para sua casa abençoado, protegido, guardado pelo Senhor, e a gente se encontra aqui no próximo domingo às 10 horas e às 18h30 para louvar, adorar o Senhor e receber uma palavra vitoriosa sobre a sua vida. Deus abençoe você, gente. Obrigado.